E aí, pessoal? Estamos ao vivo, mais uma live. Senti falta de vocês semana passada, que eu não pude estar presente na nossa live. Mari veio aí representando o EPP com muita graça e competência. Quem tá aí? Oi, Flávio. Quem mais tá aqui? Vamos entrando, gente. Hoje a gente vai falar sobre tudo o que você precisa saber quando você entra para trabalhar no poder público. A gente vai conversar sobre isso. Outro dia perguntaram pra gente no Instagram e, né, falem disso, tal, como que se eu entrei numa área nova ou se eu entrei na administração, o que que eu faço, o que que eu preciso saber, tal. E é muito importante esse momento, né? Porque é o momento... Ixi, não chamei a Mari, peraí, gente. Ai, meu Deus. É o momento em que você estudou para passar no concurso, passou no concurso, tá cheio de conceitos na cabeça, mas tá num ambiente ali, o seu dia a dia, as suas tarefas é muito importante. Muito importante. Olá! Marcos. Oi, Mari. Oiê, tudo bem? Eu tô torta aqui com essa câmera. Tudo, e você? Tudo bom? Então tá bom. E aí, vamos falar com quem está acabando de chegar? Vamos falar com quem acabou de entrar. Mas é interessante, né? Porque pode ser para quem já tá faz tempo também, né? E nunca ouviu isso antes. Pode. Olha, eu vou começar contando minha experiência de hoje, que eu fui fazer um treinamento, fui dar um treinamento, na verdade, né? Para o pessoal da minha equipe lá. E muito pessoal assistencial, e a gente está fazendo 4 edições desse treinamento. Então, toda terça de manhã, diferentes grupos e tal. E aí, hoje, uma das devolutivas é: poxa, eu trabalho há tanto tempo, mas eu não imaginava que para fazer uma compra na administração pública precisava de tudo isso. Nossa, eu não tinha ideia de que o processo era esse. Porque o pessoal da área assistencial não tem ideia do que é aqui o background, né? A parte administrativa, do que a gente faz para chegar lá na ponta o material que ele vai usar para trabalhar. Então, eles realmente não têm noção de como... Ele acha que acabou uma caneta de cautério que eu preciso para uma cirurgia, quebrou, deixa eu pedir, semana que vem outra. Não é assim, né? Não é assim que funciona na administração pública. Não é assim que a banda toca, a regra do jogo não é. Não é. Nossa, muito bom isso, Mari. Aí acho que podemos pegar esse gancho já e falar de uma coisa que acontece muito dentro da administração. Claro que isso pode acontecer numa organização privada também, mas no poder público é bem característico isso, que é a república independente dos órgãos, né? De todas as secretarias. Então vamos pensar, a área de compra sabe como tem que comprar, mas a área demandante lá não sabe ela até sabe o que ela tem que fazer, mas do pedacinho dela, ela não consegue enxergar o processo macro. Né? E você sabe que um dos exemplos hoje lá, né? Uma enfermeira falou: olha, quando eu comecei era assim. E hoje ela é coordenadora de planejamento, né? E ela falou: coordenadora não, ela trabalha lá no planejamento. Aí ela falou: quando eu comecei era assim, eu tava lá, falava: ô fulano, pro enfermeiro mais antigo, Pedro, quantas canetas de cautério a gente vai precisar esse ano? Ele falava assim: não sei, acho que pede umas 80. 80, tá bom, tá bom. Então tá, pedi 80. E ela fazia a solicitação no papelzinho, protocolava o papel e pronto. E aí ela não sabia mais o que acontecia depois disso. Agora mudou, né, gente? Agora a gente tem o plano anual de compras. Então, eu tenho que olhar já com antecedência o que eu vou comprar. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que justificar com dados, com o que eu usei, o porquê, se aumentou a demanda, se não aumentou a demanda. Então, a gente tem agora um controle muito maior que exige planejamento. Na verdade, a Lei 14.133 vem muito com essa demanda de que a gente é obrigado a se planejar. Então, esses instrumentos que a lei fala, que é o plano de compra, plano anual de compras,
o estudo técnico preliminar, o TR já tinha, mas tudo isso é para obrigar a gente a se planejar. E não existe planejamento sem conversa com a área técnica. Então, Sim. esse movimento que a gente está fazendo, de fazer essa capacitação, de chamar o pessoal da ponta para conversar, é para criar pontes, para que eles saibam quem é do compras, quem é do planejamento, quem é do jurídico, com quem eu posso conversar, quem vai me ajudar a atender essa demanda. Então, é para a gente criar pontes e estreitar laços com o pessoal com o pessoal da ponta. Porque sem o técnico, eu não sei, eu não consigo nem fazer um bom descritivo, Não. né? De um produto, de qualquer coisa, até de um serviço. E ele é que tem que me ajudar, porque é ele que sabe Perfeito. o melhor item, o melhor descritivo, o melhor equipamento. Então tem sido muito legal essa interação e a devolutiva que a gente tem tido é essa, sabe? Nossa, eu realmente não sabia como era. Nossa, eu não fazia ideia que o processo era assim complexo. Eu achei que era fácil. Eles realmente não têm ideia do fluxo. Não. Porque Então não vamos faz parte, estruturar né, do aí dia a dia dele. no que se traduz isso, né? Eu acho que é a coisa que a gente bate muito, que tem no nosso treinamento, né? No nosso Transforma, no nosso curso online, Sim. que é, e em todas as palestras a gente fala, e o ambiente em que você está inserido. E o ambiente público é totalmente diferente do ambiente privado. Então, entenda isso e as regras do jogo. Senão você vai estar jogando um jogo aleatoriamente e aí isso pode dar ruim para você lá na frente. Você vai fazer um movimento que não podia ser feito e aí você vai perder o jogo. Vai levar um checkmate. Vai levar um checkmate e vai dar tudo errado. E o que que é o ambiente, então? Vamos lá, né? O que que é esse ambiente diferente? Bom, eu acho que o primeiro ponto muito legal da gente falar aqui é o seguinte: a administração pública é altamente regulamentada. É a empresa, é o segmento de negócio mais regulamentado do Brasil. Por quê? Porque o princípio da legalidade é diferente, ela só pode fazer o que está previsto em lei, ela não pode sair fazendo qualquer coisa. Então tem um Uhum. monte de lei, tem um monte de norma, tem um monte de regulamento, de órgãos de controle. Então, assim, entender isso já é um ponto muito importante. Pra você empreender na sua área, né, Mari? Você tá lá na área da saúde, precisa comprar um negócio. Quais são as regras que regem esse Uhum. negócio aqui que eu preciso fazer? Então, vamos ver como. Aí entra nesse negócio que você falou, vamos ver como funciona de forma macro? Eu vou ter que fazer isso por quê? Porque tá na lei, onde que tá escrito, e daqui eu vou para cá, daqui eu vou para cá, daqui acontece isso, aí eu preciso planejar assim. Existe uma regra do jogo para fazer essa contratação ou para fazer qualquer atividade que você vai fazer lá. Dá um Exato. alvará. E sabe que eu falei bastante também, Mi, que você tem que, todo ato do servidor tem que ser justificado. Não importa se ele é da Perfeito. assistência, se ele é do administrativo, tudo eu tenho que dizer por que que eu fiz essa escolha, por que que eu tomei esta decisão e não aquela. E aí, o que que acontece quando você não faz isso ou quando você explica de uma maneira que a pessoa não entende? Não adianta também ser muito técnico. Eu falo que você tem que escrever, uma criança de 10 anos tem que ler e tem que entender o que você está falando. É. Por quê? Porque é igual quando você está fazendo redação, na nossa época de vestibular, né? A redação era redação à mão e quem corrigia era uma professora ou um professor. Não tinha IA para corrigir redação. Então, a pessoa, o professor estava lá, ele tinha 6.000 redações para corrigir. Se ele você faz um garrancho, ele não entende tua letra, Já era. né? É zero. É Dois. zero. E acabou, ele não tem tempo para ficar tentando entender garrancho, tentando entender tua letra. Mesma coisa são os órgãos de controle. Se você começa a explicar e não está explicando nada, não tá confuso, não está conseguindo se fazer entender, o auditor do tribunal, o Ministério Público, ele vai olhar aquilo e vai falar: ah, tá bom, julgo irregular, vai se explicar depois no processo. É isso. E aí, para você explicar que focinho de porco não é tomada, é um problema. E aí, pegando esse gancho da justificativa, então, né? Realmente, justificativa é uma coisa que a gente não está muito acostumado a fazer na administração e que
Você só vai ver a importância disso na hora que você tiver um problema lá na frente. Uhum. Que nem no último treinamento que a gente deu, que a gente falou, né? Bom, que história você vai contar aqui pro Tribunal de Contas e pro MP do que aconteceu lá atrás? Agora o que você contar não é válido, você não registrou, né? É, Como como é você que vai você contar essa prova? história? Então, eu acho que todo ato, qualquer atitude que você tenha no seu dia a dia, vai pôr alguma coisa no papel, você tem que construir uma história mostrando que aquilo é idôneo, tem interesse público, como você chegou àquela conclusão, o porquê você fez aquilo, quais são as consequências daquilo, Exato. registrando de uma forma formal ali, né? Porque os atos também são formais da administração e tem que contar uma história. A história real do que aconteceu. Então, a justificativa é imprescindível. E saber fazer uma boa justificativa. Cirúrgica. Não escrevendo Uhum. nem a mais nem a menos. Dizendo o que você É, tem que dizer. É uma coisa bem difícil. Você precisa estar antenado com os regulamentos, que é o que a gente falou. Esse uhum. ambiente é regulamentado. Quais são as regras desse jogo aqui que você está jogando na tua área? E aí, como eu vou justificar de acordo com essas regras? Também não é, vou justificar aleatoriamente, né? Sei lá. Que nem quando a gente estava lá trabalhando no jurídico, chegava o engenheiro e falava assim: preciso auditar esse contrato de obra, porque choveu muito. É, Tá bom, amigo, choveu. E é. aí? Não chove É todo ano? É fevereiro, né? esperado? Janeiro, é época de chuva. Época de chuva. O que a lei me pede para você justificar? Essa justificativa tem que ser de um fato posterior, imprevisível, tal. O cara não sabe a regra do jogo. Se Uhum. ele não sabe a regra do jogo, ele não sabe nem o que escrever e o que justificar. Então, assim, entende a regra do jogo, entende o que você precisa colocar no papel e coloque no papel e registre. Dois pontos importantíssimos, Eu né? lembro desse caso que você está contando, da chuva, né? Porque eles adoravam justificar a obra, eles adoravam justificar com chuva, né? E uma vez a gente pediu, tá bom, me dá o relatório do CEPAGRE, lembra? Quero saber quantos Lembro. dias realmente choveu. E a Tem um obra não pôde documento, trabalhar. naquela época, eu descobri que tem um documento que chama mapa de chuva. Mapa de chuva. E nas obras você marca mesmo, tem um mapa da chuva. Porque realmente choveu, você perdeu o dia, né? Dependendo da obra, da fase da obra. E era tanta esbórnia isso de pedido de aditamento por causa de chuva que depois o tribunal parou de aceitar, né? É, Alterações de projetos, tal, de aditamentos futuros, logo depois de fazer o contrato faz aditamento, ele parou de aceitar e uma época tinha uma regra dos recursos pagos com recurso federal, PAC, obras pagas com recursos federais, tal, não podiam ter aditamento. Eu lembro que Campinas não fazia nem aditamento, não importa nem que teve o motivo real, não fazia-se é. mais aditamento, né? Então, assim, entende a regra do jogo e justifica, porque amanhã essa história precisa estar contada direito para alguém, para um órgão Uhum. de controle. E outra coisa que eles não sabem, mas que está no nosso, né, mundo jurídico, um ditado que é o que não está nos autos não está no mundo, não existe. Né? Então, isso é algo que a gente tem que falar, tem que ficar muito claro, porque o que é interessante também, né, Mi, é que a minoria das pessoas que está na administração pública tem uma formação na área de Jurídica. direito ou de administração. É a minoria. A maioria Sim. das pessoas tem outras áreas de formação. E essas outras áreas de formação não trazem esses elementos. Aliás, sendo bem sincera, a gente que é da área jurídica, Nem. meu professor de administrativo foi péssimo. Eu fui aprender direito administrativo mesmo no dia 1 que eu comecei a trabalhar. Porque a gente não É, tem também, né, a não. prática. E tá A cheio gente de tem advogado teoria. muito ruim também. É, a gente Hoje tem a mesmo eu tava discutindo aqui no escritório uma defesa de um processo disciplinar, um PAD, que o advogado foi defender os servidores ali e defender um conjunto de servidores. Primeira coisa, gente, conflito de interesse. Cara, na hora de defesa, cada um tem a sua competência, não tem na administração? Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. O que é responsabilidade. competência? Parcela de responsabilidade. Se eu vou a pessoa defendeu várias pessoas ao mesmo tempo, num Diferentes, óbvio, de diferentes diferentes competências. de diferentes competências no mesmo processo, em um claro conflito de interesse, porque você não vai conseguir fazer o melhor para todos esses clientes. E mais, colocou tudo, todas as defesas na mesma peça. Fez um Gente, eu falei, gerencião. eu, eu desacreditei. Ou seja,
tem muita gente ruim nessa área do direito administrativo. Porque é Verdade, difícil. despreparada, porque não conhece a realidade, não entende É, a prática, nunca atuou do outro lado. Então, são é. pessoas que de verdade são despreparadas. Então, o conhecimento, isso foi uma coisa que eu falei bastante lá. Não existe risco zero. Não tem risco zero. Ai, Mariana, você está botando medo na gente? Não! Eu estou te contando a realidade. E o fato de você estar procurando conhecimento, participar de um treinamento, de uma capacitação, isso vai minimizar o teu risco. Então, a única coisa que te ajuda é conhecimento nessa hora. Porque o risco existe. Como é que você minimiza? Sabendo a regra do jogo, como jogar. É isso que vai minimizar É. o teu risco. E outra coisa, né, Mari? Justificar é uma ótima forma de você minimizar o risco, porque você vai explicar qual é o raciocínio. E aí, Isso. de alguma forma, vai estar claro ali que mesmo que tenha havido algum problema, alguma irregularidade, isso não decorreu da sua vontade própria, É. da sua intenção de violar o patrimônio público, de, né, fraudar alguma coisa. Então, isso na responsabilidade lá ajuda muito. Muito, isso é fundamental. Vou dar um exemplo que até foi o Marlon que deu esse exemplo hoje lá no curso, no treinamento. Vou copiar, vou repetir, porque eu achei um exemplo muito bom. E ele disse que quando ele estava no controle interno, ele recebeu lá um processo que estava sendo analisado pelo tribunal. E era o seguinte: eles compraram para um paciente uma prótese, era uma prótese de ombro, uma prótese alemã, que custava 4 vezes mais cara do que a prótese normal preconizada pelo SUS. E aí o Marlon chamou o médico na época que pediu, né, essa prótese e falou: escuta, por que você comprou essa prótese? Por que vocês pediram essa prótese tão mais cara? E Sim. ele disse: sabe por quê? Porque esse paciente tem 22 anos. Se eu colocasse Ele a vai viver prótese. muito. Não, se eu colocasse a prótese preconizada pelo SUS, o movimento dele ia ser limitado, ele só ia conseguir fazer isso Hum. aqui, e ele não, e ele ia estar incapacitado para o trabalho. Só que com a prótese Hum. alemã, eu consigo fazer o movimento dele total e ele não perde a capacidade laborativa Laboral. dele. Então ele volta para o mercado de trabalho. Isso para a sociedade é muito mais interessante, é muito melhor. Um menino de Sim. 22 anos, né, que tem ainda uma vida laboral inteira pela frente, que ele volte para o mercado de trabalho. Então isso é olhar para o interesse público. E Total. aí, quando Que é uma ele das regras explica do jogo. isso, e aí quando ele explica isso para o tribunal, então tá bom, ok, entendi, faz É. sentido. Só que Mas, gente, a tua escolha tem que ser explicada, porque ela tem que fazer sentido. e fundamentada, né? Fundamentada. Fundamentada onde? Aí a gente pode ir para o outro ponto, que é o melhor interesse público. Exato. Qual é o melhor interesse público? Pensa, gente, você está gastando dinheiro público, você está gastando uma coisa que não é sua, você está como um representante ali, gerindo um caixa, né? Você vai pedir uma. Você não está pensando isso na hora que você está fazendo até esse pedido, mas essa é a real. Você é É. como se fosse o síndico de um condomínio. Eu estou representando todos esses condôminos que são a sociedade civil. Como eu estou gastando esse dinheiro? Eu preciso salvar o paciente. Deixa eu pensar no Uhum. macro, no todo. Qual que é o melhor interesse aqui? É isso. Só que não é tão efetivo eu justificar lá na frente quanto eu justificar antes, né? Com Porque, certeza. ótimo, ele explicou para o tribunal e tudo mais tal, mas se já tivesse aquilo feito e pronto, nossa, aí estaria lindo. Uhum. Aí, por quê? Você mostra que você não tá achando um argumento agora para o que Exato. passou, mas que é o que te fundamentou mesmo a sua decisão. Então, assim, bom, então entender o ambiente, a regra do jogo, né? As leis e tudo mais, e justificar os seus atos. Esse é E um se outro já, ponto. e se já tivesse justificado, provavelmente o tribunal não teria nem questionado. Não teria nem Então falado. é um trabalho a menos, né? É, um trabalho a menos. Outro ponto que é muito diferente, né, Mari, nesse ambiente público, que é importante a gente falar, é a responsabilidade, né? Então, tudo isso vai servir para você diminuir sua responsabilidade lá na frente, que é como você falou, não tem risco zero. Ah, Michele, Sim. no que é diferente a minha responsabilidade quando eu estou num órgão público ou quando eu sou de uma empresa privada que faz um contrato com o poder público? Tudo é diferente. Nós, na nossa vida privada, respondemos por o quê?
A gente vai responder ou quando a gente cometeu um crime, que tá lá no Código Penal, ou a gente vai responder por uma indenização de danos morais, quando a gente violar o direito de alguém. Aqui não. A gente vai responder criminalmente, a gente vai responder administrativamente, pode ter suspensão do salário, pode responder para o Tribunal de Contas, perder cargo, responder improbidade, ter bens bloqueados numa ação. Gente, é totalmente diferente a responsabilidade. Como não tem risco zero, então você tá com risco, você precisa entender quais são as consequências de eventual risco. Acho que esse é outro ponto muito importante para entender a regra do jogo para quem acabou de entrar, né? Fundamental. Fundamental você entender pelo que você pode responder, porque aí você vai fazer essas coisas da justificativa melhor, né? O que mais que é diferente na regra do jogo? Treinamento e capacitação, vamos combinar que isso é a parte mais. A gente não olha para isso. Você prestou concurso, passou no concurso, estudou, se matou, cansou, não quer mais saber. É comum isso, né? Logo que entra, você para de estudar. É super normal isso, não é só concurso na administração, né? No judiciário, no MP, acontece direto, né? Isso. Sim. Gente, é aí que você não pode parar de estudar. Para entender como funciona essa máquina que você vai estar atuando ao longo da sua vida toda, porque também ninguém presta um concurso para aposentar ou para sair, né? Você presta um concurso para ficar, porque é uma estabilidade, né? Você estudou tanto para aquilo, você vai buscar isso, né? Você está buscando isso. Então, você tem risco. As suas responsabilidades são um pouco mais ampliadas do que na sua vida privada ali. Você tem muito regulamento, você tem legislação que fala o que você tem que fazer. Você tem que justificar os seus atos de uma forma escrita e formal. Você precisa se capacitar para todas as coisas que você vai fazer. Você precisa se capacitar na área que você atua, numa parte mais técnica, na área que você atua. Você precisa se capacitar para evitar responsabilidade, você precisa se capacitar para ser líder ali. Enfim, tem uma trilha de conhecimentos que você não pode abandonar, né? Você precisa ir atrás de informação. E as coisas mudam, né? E você sabe o que eu vejo? É que o servidor, ele tem interesse. Ele vai atrás da capacitação, ele quer saber, ele está preocupado com a responsabilidade. Então, veja, esse curso mesmo, esse treinamento que a gente está proporcionando para o servidor, né? São 40 vagas, todas as terças de manhã, e a gente tem tido lotação em quase todas as turmas, assim. Lotado. Então, as pessoas Ou seja, as pessoas saber. Procuram, elas querem saber. E aí, uma das perguntas que a gente faz, né, na avaliação final é se ela indicaria o curso para outra pessoa, para um colega. E aí, 100% das pessoas que assistiram indicariam o curso para o colega. Então, quer dizer, elas entendem que esse tipo de conhecimento vai fazer diferença na vida dela. Vai fazer diferença na vida profissional, na atuação profissional dela dali para frente. Porque realmente muda o olhar, né? Quando você entende a regra do jogo, quando você entende onde você está, você começa a trabalhar já com um olhar ampliado. Sim. E a administração pública, gente, não é um lugar para se trabalhar sozinho. A gente precisa uns dos outros. E é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa sozinho na administração. Você sempre vai depender de um próximo passo, de uma outra unidade, de encaminhar o processo para algum lugar. Então, é muito difícil, é difícil você conseguir fazer alguma coisa sozinho. Então, a gente precisa também estabelecer relações e entender quem faz o quê. Até para eu entender os fluxos, para eu saber para onde eu mando um processo, com quem que eu falo. É importante a gente também conhecer a máquina nesse sentido. Acredito que isso em toda empresa, né? Até no mundo corporativo, esse network faz toda a diferença, né? Você entender quem faz o quê, quem está onde, em que órgão ali da empresa. Se você quer se destacar, eu tenho uma amiga que ela
prestou concurso junto comigo e tal. Ela até chegou a passar, mas antes dela ser chamada, ela foi convidada para trabalhar numa empresa privada. E aí ela ficou apaixonada pelo mundo corporativo, ela é da área jurídica. E aí ela se destacou, está até hoje nessa empresa, já faz mais de 20 anos, e ela é alta gerente, assim, né, do jurídico lá. Mas por que ela se destacou tanto? Porque ela foi entender o que a empresa realmente fazia. Então ela ia no chão de fábrica para entender o que eles faziam. É claro, porque a gente no Sim, jurídico, ela cuidava dos contratos da empresa. Como que ela ia cuidar do contrato se ela não sabe o que eles fazem? não tem como. Então, se você quer evoluir na sua carreira, você tem que entender o que a sua empresa faz. E a administração pública nada mais é do que uma grande empresa. Com certeza, com certeza. Então aí você já trouxe outro elemento que é o networking, que linka com o que a gente falou lá no começo. Não pensa que a sua área é uma república Não. independente, né? E olha para fazer bem o seu processo, o seu fluxo, o seu procedimento. Não. Olha por si, de cima a empresa, Uhum. entende onde a gente vai chegar com aquilo Exato. e se relaciona com as pessoas. E aí vem um outro ponto, né, Mari, que é o desenvolvimento dos comportamentos e das soft skills. De Porque para habilidades fazer comportamentais. para fazer um networking de qualidade, você precisa desenvolver habilidades que não são nem as que você prestou no concurso, Uhum. nem as que você desenvolve atualmente, técnicas, mas sim habilidades de entender as pessoas, de como lidar com os diferentes tipos de pessoas, como negociar numa mesa de reunião, porque a nossa vida é uma constante negociação, né? Com áreas e com as pessoas. Essa é a verdade. A gente está o tempo inteiro tentando influenciar alguém a fazer alguma coisa e negociando coisas, né? A gente está o tempo todo tentando vender uma ideia, né? Então, O tempo todo. a gente está vendendo uma ideia. Então, eu vou vender a ideia do que eu acho que é melhor para aquela situação, para aquele tipo de política que eu vou desenvolver ali, de trabalho que eu vou desenvolver ali. Então, a gente tem que também olhar para isso. Como é que eu encaro essa pessoa? Como é que eu olho? Como é que eu vendo essa ideia para essa pessoa? Como é que eu mostro o trabalho também? Porque tem muito isso, né? A pessoa, poxa vida, mas eu nunca sou promovido, eu não faço isso, eu não ganho aquilo e tal. Mas ela também não mostra a competência, não mostra o trabalho. Então, essas habilidades As comportamentais são importantes. dificuldades. Mostra para o outro. Por que foi bom esse treinamento que você juntou todo mundo? Mostra para o outro qual é a sua dificuldade quando o outro não faz o trabalho dele direito. Ou Exato. quando falta alguma informação do outro para você. No que isso impacta o seu trabalho, né? Tem que Uhum. mostrar para o outro isso, senão ele nunca vai saber. Ele não imagina, porque ele não teve na sua pele. Ele não ocupou o seu lugar, né? Então, essas rodas aí de conversas, de negociações, de eventos, de cafés da manhã, de networking e tudo mais são muito importantes, né? E como liderar também, né? Eu acho que isso é uma busca. A pessoa que está dentro do serviço público, ela tem que buscar, especialmente quem está em cargos de gestão, ele tem que entender como é que ele faz a liderança dentro da administração pública, porque ela é diferenciada. Ela é diferente. Você tem uma equipe que você não pode mudar muitas vezes. Você tem uma equipe que muitas vezes está sobrecarregada e você não consegue trazer mais gente para ajudar. Então você precisa tirar o melhor de cada um, Sim. sem colocar as pessoas num estado de burnout, né? Claro, mas extrair o melhor de cada um, otimizar fluxos para melhorar o rendimento das pessoas, para trabalhar num ambiente agradável, né? Então, É. tudo isso ajuda muito a você produzir melhor. Sim. E aí tem que ter uma certa aceitação, né, Mari? Então, assim, a gente vê muita gente reclamando. Eu tô com a pressão da chefia, pressão de baixo que não quer trabalhar, não consigo mudar, então não vou fazer nada. Tô aqui nesse cargo indo desse jeito. É, Gente, assim, você tá lá dentro, você precisa entender que tem algumas variáveis no ambiente. A gente tem a política como uma variável. Não sim, adianta a gente achar que vai conseguir fazer tudo que você quer, do jeito que você quer, porque se fosse diferente, se fosse assim, se fosse assado, se eu não tivesse um mau gestor, se eu não tivesse um mau assessor. Essa é a regra do jogo. Você precisa aceitar que a regra é essa e aí pensar em como, de forma criativa, contornar essas situações.
Como né? lidar com isso, né? Como lidar com isso você e como contornar os desafios. Então, assim, não tenta. Outro dia eu vi um negócio muito legal, né? Que chamaram assim, né? A escada do comportamento, né? E nossa, eu colei na minha geladeira e mostrei para os meus filhos. E a próxima vez que alguém chegar em casa reclamando, eu vou mostrar isso. O primeiro degrau da escada é a reclamação. E Hum, todo mundo é essa pessoa em algum momento, né? Você só reclama, você justifica e você fala, tal. Então a política é uma das coisas que a gente pode, tá lá no poder público. Ah, não conseguimos fazer nenhum projeto, nada vai pra frente, as coisas não andam, tal. Aí você sobe um degrauzinho na escada da sua evolução comportamental, se você já para de reclamar, mas aí tudo você justifica. Ah, mas não deu para eu fazer esse projeto porque eu sei que daqui 6 meses sai esse governo, vem outro, então por isso não vai dar pra gente. Então vamos desfazer esse grupo de trabalho porque não vai dar mais, tá? Aí você tá na justificativa. Aí você sobe mais um degrau. Esse degrau do questionamento. Pô, será que eu não posso fazer nada mesmo? Será que eu não consigo? Ai, a gente precisa de um projeto de lei novo para resolver esse problema aqui. Será que eu não consigo deixar pronto quando entrar nova gestão? Eu proponho, ou eu vou propor por fora, vou comer pelas beiradas. Às vezes, aquela secretaria pode me ajudar e junto você já está questionando e tentando fazer alguma coisa. Daí, o próximo passo na escada é um plano de ação. Bom, então deixa eu pensar. Pô, se aquela pessoa é influente, ela vai ficar, ela é amiga do novo gestor e tal, não sei o que e tal, eu posso ir por aí. E o último degrau é a execução. Eu vou planejar e executar, mesmo com todas as condições adversas. Gente, as coisas só dependem da gente. A gente uhum. escolhe se a gente quer ficar ou se a gente vai. A gente escolhe se a gente quer reclamar ou se a gente vai tomar uma providência, uma atitude. Então, desenvolver isso em você, né? Essa questão comportamental e para parar de se lamuriar pelas coisas que sempre são assim na administração é uma é uma qualidade assim incrível para as pessoas que realmente querem fazer a transformação, mudar, que sabem que vão estar ali para sempre, né? Que as gestões vêm e vão e que a pessoa vai estar ali. A gente precisa de líderes assim, né, na administração pública. E não adianta ficar esperando do gestor, né? Ah, eu vou Isso. esperar chegar o gestor perfeito, maravilhoso, que vai fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. Não é assim, né? Não é assim Esperar que chegar o funciona. dinheiro, esperar chegar o funcionário É. bom, E a, esperar, e né? a gente tem que se preocupar também, eu falo muito isso, que a gente tem que diferenciar políticas de Estado de Perfeito. políticas de governo. Os governos vêm, vão, têm as políticas próprias e isso está ok, faz parte do jogo, é assim que acontece. Agora e a gente tem que cumprir também, porque o governo vem com a determinada política pública que ele vai direcionar para cá, para lá, e a gente, claro, tem que cumprir isso, porque é ele que Sim, decide, ele cada um foi tem seu eleito para isso. papel. Ele Ele foi tem esse eleito. papel. Agora, tem as políticas de Estado. Essas são inegociáveis. Independente do político que estiver, as políticas de Estado têm que acontecer. E o servidor público que é perene, que está ali, que vai continuar, que é concursado, que vai ultrapassar esses governos, ele tem que cuidar dessas políticas de Estado. Cabe a ele olhar as políticas de Estado e cuidar delas. Como? Interesse Ai, público. Eu vou olhar para o interesse público. Eu vou cuidar do interesse público. Então, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS é uma política de Estado. Cadu. Não importa o que aconteceu aí, tá tudo bem? Gente, tá, eu molhei um Você está post-it, aprontando. a mesa ficou rosa. Eu molhei o post-it, tô tentando tirar para não ficar manchado. Manchou já era. Eu tô vendo você aí para baixo, para cima. Eu Tô falei, aqui gente, o que está acontecendo tentando, com a pessoa? tentando limpar a mesa. Ô, Mari, e a pessoa não só pensa que não é meu papel, eu não vou fazer, a gestão vai mudar e tal, Não, mas é ela o esquece. papel. Não, e além do seu papel, ela esquece que ela pode responder pela omissão. Se ela é a pessoa Sim, competente por tocar aquilo e não tocar, ela vai responder por isso. É exatamente. bem grave, dá uma responsabilidade pessoal, né? Sim, com certeza. Então, ou seja, fazendo ou não fazendo, a gente responde. Então, qual é o melhor? Fazer direito.
né? É. Fazer Sim, com consciência, fazer com a justificativa adequada, ter a justificativa nos autos para dizer por que que eu escolhi esse caminho. Tenha sempre isso em mente. Você vai ter que dizer para alguém por que que eu escolhi esse caminho. Eu escolhi esse caminho por isso, por isso, por isso. Como é que eu faço essa escolha? Eu vou olhar os princípios da administração pública. É assim que eu faço essa escolha. essa é a Isso aqui, regra do jogo. isso aqui tem amparo legal? Isso daqui estou sendo impessoal? Estou permitindo que todos sejam iguais ali, isonômico, né? Estou sendo pessoal. Isso é moral? Isso é público? Eu posso colocar num outdoor, contar para todo mundo que eu estou fazendo isso, que está tudo bem? Esse é um bom parâmetro, esse. Né? Eu posso Eu posso contar no contar meio da essa praça? história? Essa É, história pode sair na capa do jornal, vai sair bonita ou feia? exato. Posso publicar nos stories que eu estou fazendo isso? Né? É. Todo mundo está vendo? Então, ok. Boa. E, gente, o que eu estou fazendo vai gerar um resultado? É eficiente? É efetivo? Eu estou trazendo um resultado que eu consigo comprovar com dados, porque não é achismo. Não Não. é mais achismo, é dado e resultado. Eu consigo comprovar que eu estou fazendo um bom, né, que eu estou tendo um bom resultado com essa minha atitude, com esse meu contrato, com isso que eu decidi fazer. Se você se amparou nesses 5 pontos, a chance de você Bom estar caminho. resguardada é muito grande. Isso. Né? Então, todo ato, toda escolha que você vai fazer na administração pública, dentro da sua competência, você tem que olhar para esses 5 pilares, Sim. né? É isso, Não. Entende isso que você faz qualquer coisa. qualquer coisa. Você atua em qualquer área. Você vai parar de ficar com dúvida. Eu assino esse documento ou não assino? Se Uhum, você responder essas perguntas, que são as regras do jogo, que estão baseadas, tudo decorre disso, dos princípios. Então, o fundamento dessas regras do jogo, nesse ambiente totalmente diferente, está amparado nesses princípios. E todas as demais regras, todas as demais obrigações decorrem daí. Então, se você souber isso, masterizar isso, tiver na sua cabeça para qualquer ato que você for fazer, justificar os seus atos, entender que você precisa se capacitar o tempo inteiro, uhum. não só sobre a sua área técnica, mas sobre as outras, compreender que todo mundo é uma engrenagem única, você precisa do outro, o outro precisa de você, e você tem que entender o todo. E aí, desenvolver as suas habilidades comportamentais para sobreviver são bem nesse É. ambiente, que é um ambiente diferente, que nem tudo a gente controla. Existem coisas que a gente não controla. A gente não controla a mudança de governo a cada 4 anos, a gente não controla a equipe, se a equipe vai ser boa ou não, que a gestão vai colocar, né? A cada 4 anos para gerir o município, mas você sabe que você tem a sua competência, o seu trabalho, que isso continua. Então, desenvolve essas habilidades para conseguir lidar bem com tudo isso. E a gente controla como que eu lido com isso, né? Isso está dentro do Isso. meu controle. Eu controlo se eu quero me capacitar, se eu quero entender, se eu quero me esforçar para fazer as perguntas corretas, para perguntar para ver se eu estou no caminho certo. Isso tudo eu controlo. Me E, apoiar nas gente, outras áreas, planejar junto com todo mundo. exato, está dentro do planejamento. E eu queria deixar, acho que a gente está já caminhando para o final, né? Eu queria deixar uma reflexão aqui, porque apesar do serviço público ser desafiador, e ele é bem É, desafiador, mas é muito gratificante. É muito emocionante você atuar para servir ao outro, para servir ao público. E a sim. gente ainda ganha para isso, né? A gente, servidor, ainda recebe para isso. Eu acho que uma das coisas mais gratificantes, assim, na vida é você poder fazer a diferença na vida do outro, né? Com Sim. pequenos gestos, com uma palavra, com acolhimento, com escuta, que às vezes você faz para uma pessoa. É 1 minuto de escuta que você dá ali para uma pessoa e de repente você muda a vida dela. Então, isso é tão gratificante. Eu acho que a gente está aqui nessa terra, nessa jornada, para isso, Por né? uma missão, né? Para ter esse olhar, para olhar o outro. E dentro do serviço público, apesar das nossas dificuldades, dos nossos grandes desafios, e eles realmente são grandes,
mas a gente ainda ganha, a gente trabalha para servir ao outro. Então, esse olhar para o interesse público é essencial no nosso trabalho e é muito prazeroso para quem é servidor público mesmo, de coração, assim, né? Ter, entender isso. Eu acho que a gente vai trabalhar com outro jeito, com outro olhar, né? Eu acho que é isso mesmo. Ô Mari, você falou uma coisa agora que talvez nem todo mundo que está hoje na administração vai ter esse olhar, porque às vezes está numa área meio. E aí Hum, vale dizer, se você está numa área meio, que é a área que eu sempre trabalhei, você também, a gente que é jurídico, a gente que é financeiro, contábil, a gente que é administrativo, a gente às vezes está numa área meio. E você não está vendo a diferença lá na ponta, para a sociedade, para a população. Então pensa que você é um fator dessa engrenagem. Como é, você falou lá que você falava para suas filhas, né? Por que eu saio para trabalhar? contar. Eu sou jurídico, mas se eu não analisar esse contrato com um olhar para entrega lá na frente para a população, o fornecedor não vai fornecer direito. Se eu não fizer esse pagamento no prazo, ele vai me atrasar a entrega e vai acontecer um monte de coisa no futuro. Então, assim, todo mundo que está na área meio tem um papel muito importante, E às vezes primordial. não consegue enxergar porque não está vendo, né? Isso. Eu falei isso hoje de manhã no treinamento. Falei, eu nunca vi a carinha de nenhum paciente. Eu nem É entro no hospital. Mas eu vou trabalhar todos os dias para eles. entendendo que eu estou fazendo as pessoas terem o melhor atendimento possível lá na ponta. É. Então, é E sobre faz a isso, né? diferença. E faz a Faz a diferença. Então, diferença. assim, não importa onde você esteja na administração, você tem que Todo entender mundo. como é essa engrenagem. O E tem que se trabalho é de todos. automotivar todos os dias. Porque se É, o você fizer o trabalho. seu trabalho melhor, se você fizer o seu trabalho com mais eficiência, com certeza lá na frente tem alguém ganhando com isso, né? Eu vi que a Dinda fez uma pergunta aqui para mim, mas eu não entendi, Dinda. Que eu Você publiquei. indicou um livro? Você indicou um livro? E agora? Em algum post, Reels? Pode ser. Mas sobre o que será que era? Mas se for aquelas publicações de livro que a gente faz, tá no feed do Instagram. Me ajuda aí, Dinda. O que que é? Sobre o que será que era que você quer saber? Qual era o assunto? Daí talvez eu lembre. Para eu poder repetir. De- Deixa eu ver aqui qual foi o último livro que a gente indicou, porque a gente faz. Ah, o último livro indicado, gente, foi um livro que nem é técnico, é mais de. É uma história. A Empregada, é isso Ah, mesmo, eu chama A vi. Empregada. Esse livro tá super Em alta. popular, tá super em alta. É Freida. FR, é o nome da autora. Freida Mac. Eu vou escrever aqui, tá? Ah, é esse mesmo. Chamar a empregada. Freida. Não posso contar, porque esse aí não posso dar spoiler, porque como é uma história, É uma história. é uma história de suspense. Então não posso falar nada, que senão eu vou dar spoiler do livro, mas é muito legal. Esse é o nome da autora. Se chama A Empregada. Dá um plot twist assim no final, né? E tem mais É, de um livro. Eu não sei se são dois ou tem três. dois. Tem a sequência, né? Tem a sequência. Tá super bem Mas cotado. Eu mesma não li ainda. Mas é muito é um legal. super suspense. Mas falando em livros que não são técnicos, eu vou aproveitar aqui o gancho, vou dar uma outra dica, Dinda, que eu adorei, um livro que chama Biblioteca da Meia-Noite. Foi um livro que eu li o ano passado e eu adorei esse livro porque ele fala das diferentes escolhas que a gente faz na vida, sabe? Ai, como que minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse escolhido esse caminho, se eu tivesse escolhido esse caminho, se eu tivesse escolhido aquele caminho, o que que teria acontecido? E aí ela vai falando das diferentes possibilidades que ela teria tido, assim, na vida, tal, mas é muito interessante esse livro, Olha adorei. só. A Biblioteca da Meia-Noite. Mas no final, eu até lembrei desse livro, porque aí no final de tudo, de todas as vidas que ela poderia ter, o que vale mesmo, o que faz com que ela escolha um determinado caminho, o que vale mesmo das vidas que ela teve, é o amor.
É o amor pelo Olha, outro, é o fazer o bem, é o amor que você tem pelo teu filho, né? Pelas outras pessoas. E é isso, né, gente? São as nossas relações pessoais. A gente trabalha com pessoas e para pessoas. sim. Então, apesar da gente falar que em empresa, administração pública é a maior empresa, tal, são pessoas. A gente trabalha com pessoas e para pessoas. Então, eu acho que é essa a E, reflexão assim, da semana e, para mim. e não tem como falar de melhorar alguma organização sem falar de melhorar as pessoas, sem falar Exato. de cuidar das pessoas, porque são elas que cuidam do seu negócio. Quando eu tô falando de uma empresa privada. E na administração é a mesma coisa, um Também. gestor que não tá olhando para as pessoas. E outra coisa, gente, a gente falou de treinamento e a Mari falou que fez fila pro treinamento, encheram todas as turmas do treinamento dela. Isso aconteceu a mesma coisa quando a gente fez lá atrás, né, Mari? Com noções Uhum. práticas de direito, que foi o treinamento que a gente abriu. Mas, deixa eu explicar uma coisa. Não esperem essa atitude, essa ação de alguém, que às vezes não vão te oferecer isso no seu É, município, no seu órgão, tal. Então, se autorresponsabilize por isso. Se você está identificando uma necessidade, vai para a escola de governo, vai para o RH do seu município, vai lá dentro e fala, gente, que tal a gente fazer isso? é, Seja parte da decisão, seja parte da mudança. Lembra, na escadinha do comportamento, cria um plano e executa o plano. Bom, eu vou esperar, o RH do meu município é ruim, eu não tenho escola de governo e tal. Vai lá, vê o que tem no mercado, vê se tem algum treinamento que vocês possam comprar. Propõe, chega com a é. proposta pronta. Às vezes só depende de alguém ir lá e propor, entendeu? Então, é obrigação de todo mundo. É obrigação de todo mundo ir atrás, fazer e propor. Não, não seja um figurante nessa história toda, né? É. Protagonize no seu papel, ainda que o seu papel não seja de hoje gestor master ali da coisa. Mas acho que esse recado é importante também. É isso? Isso mesmo. É isso. Gente, para quem entrou agora, Bia, Adriana, olha, a live vai ficar gravada. Olha, ficou muito bom, eu gostei. É, Eu gostei porque a gente concatenou algumas ideias e algumas coisas muito importantes, que são básicas, né? E que se vocês ouvirem, mandarem para outras pessoas, mandem para outras pessoas, gente. Manda nossa live, né? Eu acho que ajuda a relevância aí do canal e ajuda uma outra pessoa a ter um insight. Se alguém teve algum insight, comenta aqui, põe nos comentários é. depois. Que insight você teve com isso? Você Conversa teve com a alguma gente. ideia? A Conversa com gente a gente. adora. É, E conversa com a qual que é o gente. A gente adora. intuito? Qual que é o intuito de alguma coisa que você ouviu aqui, você implementar amanhã? Exato. Coloca em prática. Coloca em prática amanhã. O que que você vai estudar? O que que você vai propor? O Começa. que que você vai planejar? E vou ver os cursos que tem lá, gratuitos, na Escola Nacional de Administração Pública, né? Isso, bora? Vou procurar desenvolver uma habilidade comportamental que eu acho que eu estou precisando. Por isso que a gente traz nos nossos cursos também essa questão das habilidades comportamentais, né, gente? Sim, essencial. Ter pessoas. E lidar com essa panela Então, de pressão, que já é a vida corporativa em qualquer lugar, é uma coisa. Lidar com a panela de pressão na administração pública tem outros fatores ainda. Então não é fácil, né, gente? Ó, a gente quer saber, coloca nos comentários o que você vai fazer amanhã de diferente. boa. Conta pra Transforma a mim. gestão pública. Transforma a gestão pública. Se você transformar É uma isso. coisa amanhã, seja um agente de mudança, seja um protagonista da tua própria vida, da administração pública, e não importa o que aconteça fora de você, você está fazendo a tua parte, bem e É isso. direito. Gente, obrigada por hoje, pela companhia de vocês. Boa semana para todos. Fiquem com Deus. Até terça que vem. Beijo. Beijos, até terça!